Neemias era um homem de grande confiança, ocupando o honroso cargo do copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Esse papel não era meramente servir vinho, mas significava uma proximidade com o rei, uma posição de extrema confiança, já que ele era responsável por assegurar que o vinho do rei não estivesse envenenado. Neemias 1, verso 11. Um dia, enquanto estava na capital persa, Suzã, Neemias recebeu notícias devastadoras. Jerusalém, a cidade sagrada, estava em ruínas, com seus muros derrubados e suas portas queimadas. Neemias 1, verso 3. Profundamente comovido, Neemias fez algo que nos ensina uma valiosa lição. Ele se voltou para Deus em oração e jejum. Em Neemias 1, verso 4, lemos que ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias e jejuou, buscando a direção do Senhor. Seu lamento e oração sincera nos mostram a importância de buscar a Deus diante das adversidades. Após esse período de preparação espiritual, Neemias decidiu agir. Neemias pediu ao rei permissão para voltar a Jerusalém e liderar a reconstrução da cidade. Deus tocou o coração de Artaxerxes, que não só permitiu que Neemias partisse, mas também lhe deu cartas de autorização para obter madeira dos bosques reais e proteção durante sua jornada. Neemias 2, do verso 4 ao 8. Com a mão de Deus sobre ele e o apoio do rei, Neemias partiu em uma missão que mudaria o curso da história de Jerusalém. Ao chegar a Jerusalém, Neemias inspecionou os muros durante a noite, sem informar a ninguém sobre seus planos, revelando uma estratégia cuidadosa e uma liderança prudente. Neemias 2, do verso 11 ao 16. Quando finalmente compartilhou sua visão com os líderes e o povo, ele os motivou com um discurso inspirador, destacando a mão de Deus sobre ele e as palavras favoráveis do rei. O povo respondeu com entusiasmo: levantemo-nos e edifiquemos. Neemias 2, verso 18. Mas a jornada não seria fácil. Neemias enfrentou forte oposição de inimigos como Sanbalate, Tobias e Gessem, que ridicularizaram e ameaçaram o projeto. Neemias 2, versos 19 e 20. No entanto, Neemias permaneceu firme e confiante na proteção de Deus. Ele organizou o povo de forma estratégica, colocando trabalhadores com uma mão na construção e a outra segurando uma arma para a defesa. Neemias 4, versos 17 e 18. A imagem de trabalhadores construindo com uma ferramenta em uma mão e uma espada na outra é uma poderosa metáfora de perseverança e prontidão. Um dos momentos mais emblemáticos da liderança de Neemias foi a conclusão dos muros em um tempo recorde de 52 dias. Este feito extraordinário foi possível graças à união e ao esforço conjunto do povo, sob a liderança inspiradora de Neemias. Neemias 6, versos 15 e 16. Os inimigos, ao verem a rapidez e a eficiência da obra, reconheceram que isso só podia ser obra do Deus de Israel. No entanto, a reconstrução dos muros foi apenas o começo. Neemias também se preocupou com a restauração espiritual do povo. Em Neemias 8, ele convocou o escriba Esdras para ler a lei de Moisés diante de todo o povo. A leitura e a explicação das Escrituras levaram o povo ao arrependimento e a uma renovação espiritual, culminando em uma grande celebração da festa dos tabernáculos. Neemias 8, do verso 1 ao 12. A dedicação de Neemias à reforma espiritual nos ensina que a reconstrução material deve sempre ser acompanhada da renovação espiritual. A história de Neemias é uma poderosa lição de fé, liderança e perseverança. Ela nos ensina a importância de buscar a Deus em oração antes de tomar decisões importantes, a ser estrategicamente prudentes em nossas ações
e a permanecer firmes diante das adversidades. Neemias nos mostra que, com a ajuda de Deus, podemos superar grandes desafios e realizar grandes obras. Concluindo, Neemias nos oferece uma tapeçaria de lições valiosas para as nossas vidas hoje. Quero te agradecer por estar aqui no canal. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este conteúdo. Assim você estará nos ajudando a alcançar mais pessoas.